E, meus amigos, o que é arrependimento? Arrependimento é... Boa pergunta, foi, pai. Arrependimento é mudar de vida, né? O exemplo que Deus deu através da vida de João Batista prefigura muito o que a gente deve fazer hoje, se arrependendo, né? Que o que Deus deu para ele como missão foi pregar o batismo de arrependimento. E o que seria o batismo de arrependimento? O batismo nas águas. É simbólico para a pessoa dizer que ela, ali, com a vida dela, ela simplesmente entrega a vida dela ali, ela morre para a vida dela e ela renasce, ela ressurge. Então acredito que se a gente for resumir a palavra arrependimento, talvez seria tipo morte para o meu eu, né? Você abrir mão de todos os seus pecados, abrir mão de todas as suas iniquidades, de tudo que te prendia para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Falando de arrependimento, no texto bíblico tem duas palavras que são traduzidas como arrependimento, né? No Antigo Testamento é a palavra hebraica nahan e no grego é o metanoia, né? Que ambas têm um significado parecido, que elas são traduzidas como arrependimento, mas elas falam muito de mudança de mente, elas estão muito relacionadas à mente, né? Por isso que o apóstolo Paulo ele faz uma convocação para a gente não se conformar com este mundo, né? Romanos capítulo 12. Isso, antes a gente se renovar a nossa mente, o nosso entendimento, né? E entender que o arrependimento ele parte de algo muito mais profundo do que só atitudes externas, né? Exato. Porque você pode externar algo, mas aquilo não ser um fruto tá digno dentro, de arrependimento, né? Porque aquilo não está dentro de você. Então é muito mais do que você faz para os outros, para aquilo que os outros podem ver. Mas é aquilo que você é por dentro, na essência. Você mudar, né? É o trabalho de convencimento do Espírito, né? Que você pega aí todos os grandes movimentos de avivamento que a gente viu na história, ele é precedido por esse movimento de arrependimento, a pessoa ser convencida de uma vida de pecado que ela vem levando, né? Então acontece essa convicção de que ele é um pecador, de que ele não é merecedor e que ele está destinado à ira, ao castigo. E aí começa-se esse movimento então de arrependimento. E essa mensagem que você está falando, pastor, eu acho fundamental, cara. Porque o verdadeiro evangelho, ele passa por arrependimento de pecados. Um evangelho que é pregado, que não passa por cruz, por arrependimento de pecados, não é evangelho. É o da porta larga. Ele é um pseudo-evangelho. Isso não é evangelho, isso é qualquer outra coisa menos evangelho, né? E infelizmente isso tem se tornado muito comum nos dias de hoje, né? E a gente como igreja, a gente tem que se levantar contra isso, cara. O verdadeiro evangelho, ele passa pela cruz, o verdadeiro evangelho passa pelo arrependimento de pecados, o verdadeiro evangelho passa por mudança de rota, mudança de vida, mudança de atitudes, né? Eu acho interessante porque a Bíblia vem dizendo algumas coisas que às vezes passam batido, né? A gente, quando pensou nesse episódio do avivamento, a gente realmente ia falar, a gente ainda vai falar sobre isso, sobre a história da igreja, os avivamentos que aconteceram até aqui, o que Deus quer fazer, Atos capítulo 2, no verso 38, mas a gente esquece que o começo da mensagem, a primeira palavra que Jesus entrega é que as pessoas deveriam se arrepender. Então, ele não vem aqui descontinuando o que João Batista iniciou. Exato. Descontinuando jamais. Ele vem dando Ampliando, continuidade, né? ampliando aquilo. Então, ele diz em Marcos capítulo 1, verso 15, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Eu chego a dizer para você que é muito complicado você conseguir crer no reino se você ainda não se arrependeu pro reino. Se você ainda não viveu um momento de vida onde você foi confrontado com a verdade e convencido pelo Espírito Santo de que você precisa mudar, é muito difícil, ou eu quero dizer aqui, impossível você chegar a crer no Senhor. Esse arrependimento